Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Mel Bem-vindos a Talk. todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. A gente está indo para a Arena Estúdio Eco, onde tem como se fosse uma prainha e alguns containers de food trucks. Vamos conhecer para ver como é que é a vibe do beach tennis de lá. Olá, olá! Ei! Começamos! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Que espaço lindo que você tá aqui, eu não conhecia. Tá lindo, que delícia. É muito legal, tem um monte de container, é bem gostoso aqui. Então, olá, a gente tá aqui na Arena Estúdio Eco, com a Roberta Argentino e a Juliana Martins, duas jogadoras profissionais de beach tênis, e que vão contar um pouquinho para mim e para vocês como está sendo o esporte, o crescimento do esporte aqui no Brasil e como elas veem esse crescimento no mundo para quem sabe um dia chegar numa Olimpíadas. Esse é o sonho. O quesito Olimpíada é o sonho de todo atleta de beach tênis. Então, acho que o mundo tem que correr para isso, né? E o que você acha que falta para chegar lá? Eu já fiz um programa, não sei se você assistiu, com o pessoal do I Do Beach Tennis, lá nos Estados Unidos. Eles são os que fazem os maiores torneios dos Estados Unidos de beach tênis e agora começaram com outros esportes também. Então, eu fiz essa pergunta para eles, mas eu vou fazer para você, Rô, que é professora de educação física e jogadora profissional aí do beach tênis. O que você acha que falta para a gente chegar nas Olimpíadas? Eu acho que o mais importante para chegar às Olimpíadas, eu acho que é o governo incentivar muito mais o esporte. Então ele tem que entrar dentro do Comitê Olímpico, ele tem que ter ajuda do governo e hoje não tem. Então os atletas como a Juliana hoje tem que dar aula para sobreviver, para jogar torneio, e isso vai ficando um pouco maçante. E a mídia em geral, ele tem que pegar muito mais forte em torneio me. Não adianta fazer cada um correr com o seu torneio menor e esquecer do potencial que o beach tênis tem. Então cada polo do beach tênis ele tem que andar junto, isso que eu acho. Está faltando um pouquinho de união para o esporte alavancar mundialmente. Então, a Juliana Martins está em ranking 16º Brasil. 16º Brasil. E entre as 50 melhores do mundo. Olha que orgulho a gente estar aqui, né? Tão perto. E a Rô agora acabou de comentar que você hoje, mesmo sendo uma profissional do beach tênis e estando entre as melhores do ranking mundial, você não consegue viver só de beach tênis. Eu acho que essa é a principal luta dos atletas profissionais hoje em dia aqui no Brasil. Ser atleta como profissão de fato mesmo, você se dedicar 100% ao esporte, né? Fazer treino físico, fazer treino na areia, e muitas vezes a gente tem que achar outros meios aí para poder fazer uma viagem que às vezes sai muito cara, então a parte financeira conta muito. Então muitas vezes as pessoas têm outro emprego, trabalham para dar aula, para poder fazer o que elas realmente gostam, né? Então no Brasil ainda falta aquele investimento um pouquinho a mais de patrocinadores, de apoiadores, né? Melhorou muito pós-pandemia, a gente não pode negar isso, está um crescimento assim, muito bom nos últimos anos, né? Então, espero que melhore, né? Então, para a gente aí poder crescer um pouquinho mais aí no ranking, né? Poder viajar um pouco mais, e é isso. Então, hoje você sente que a tua maior dificuldade é realmente ter esse incentivo, tanto de governo ou que seja empresa privada, para você poder só se dedicar? Com certeza, porque os torneios acontecem muito fora do Brasil, então imagina converter, a gente sabe da valorização da moeda, enfim, a questão financeira pesa, né, a principal parte, né, e aí, assim, eu acho que tem evoluído muito nos últimos tempos, eu acho que novas empresas
por exemplo, como a Zeik, que surgiu ano passado, está explorando bastante essa área do beach tennis. Acho que a mídia está vendo esse mercado que está funcionando muito, muito bem, né? Está sendo transmitido os jogos, então acho que aí começa a impulsionar as empresas, fala, ali vale a pena, aquele atleta vale a pena investir. E é isso, acho que é uma base boa de atletas que estão crescendo. Hoje em dia eu vejo que apenas a pessoa que está no topo mesmo, os 20 que acabam ganhando um pouco mais de dinheiro, tem mais visibilidade, e aí tem que fazer com que as pessoas que estão vindo de baixo consigam crescer junto também, né? Não adianta vai 20 atletas crescerem e os demais não crescerem, aí o esporte não cresce, né, junto, né? Eu acho que eu vou até completar um pouquinho, não sei se vocês concordam ou não, mas acho que para o esporte mundial alavancar a gente precisa de ídolo. Então o ídolo do Chile, o ídolo do argentino, o ídolo americano, o ídolo espanhol. E o que está acontecendo? Eles estão migrando para o Brasil. E é uma das discussões que a gente tem bastante. Não, fica no seu país, alavanca o poder do beach tennis no seu país, para a gente criar ídolos e a gente conseguir mudar para o Mundial. Quando o Brasil virou epicentro, então o Brasil está gigantesco de beach tennis. Então a maioria dos atletas, né, top 20, Ju, acho que eles estão no Brasil. Então isso eu acredito que é um demérito para o esporte. É bom porque você tem acesso a quem é top, então você tem essa qualidade, né, para quem está começando e está ali começando com top, mas porém para crescer mundialmente, aí afunila. Eu acho que afunila. Eu acho que falta cada país ter seu ídolo, seu atleta profissional fera dentro da sua casa, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem Rafa Miller, o Barão, o Alan, entre outros, dentro daqui do Brasil. E aí os italianos estão para cá, os espanhóis estão para cá. Então, se eles fomentassem cada um no seu CEP, né? Acho que ajudaria muito mais para a gente chegar numa Olimpíada, eu acho. Bacana. E de campeonato, qual é o teu aí queridinho? Qual foi que você ganhou, que você falou, nossa, isso aí foi um sonho, foi difícil, foi fácil? O que você mais gostou? Eu, quando comecei a jogar torneio ITF, a gente fica na expectativa qual que vai ser o primeiro título. E acabou sendo com a minha parceira que eu comecei desde cedo. Não, calma aí. Ela ficou feliz, ela ficou emocionada nessa hora, mas o meu BT era um BT 10. Era um BT um pouco, mas acabou sendo coincidência. Foi coincidência, acabou sendo o meu primeiro. Ela falou, parça, eu ganhei com você no primeiro BT, né? Tipo, o ITF. Mas a Juliana voa em 50, em 100. Ela já teve vitórias em cima de grandes atletas. Só que ela não fala. Ela precisa falar que ela é uma baita atleta mesmo. Então, aproveita esse bate-papo, Ju. Me explica. Então, como eu falei, o primeiro título sempre é o momento que você está esperando. Eu acho que quando tá com a Roberta junto, acaba tendo uma emoção um pouquinho maior, porque é uma amiga muito próxima, né? Então, também o primeiro BT50... também foi importante, que foi um torneio lá em Maringá. E minha meta era, na época, ganhar um BT50, então também a adrenalina foi a 1000. Ganhei um torneio nos Estados Unidos, então foi o meu primeiro torneio internacional também. E aí, assim, agora a meta é ganhar os torneios maiores, fazer campanha melhor em torneios que grandes atletas participam, né? E conseguir bater as feras, né? Que são as meninas que são top 20 do mundo, né? E faz tempo que você joga? Faz tempo que você começou a estar entre as top? Faz tempo que eu jogo, deve fazer uns 10 anos que eu jogo. Só que quando eu comecei a jogar, eu nunca imaginei, vou ser atleta profissional. Era assim, uma coisa que aconteceu natural, gradativa. Você já veio do tênis? Eu jogava tênis, né? E foi uma coisa gradativa. Joguei uma categoria B, categoria B saiu bem, foi pra A, já evoluiu, foi pra tipo, procurando desafios, né? Quando eu vi que em São Paulo já não tinha mais desafio, e as meninas que jogavam em São Paulo já estavam fazendo frente com as meninas que a gente considerava as melhores, eu falei, vou encarar, vou ter um espaço, vou encarar essa daí. E aí foi, e pós-pandemia tem sido muito bom, porque como o esporte cresceu, o atleta se empenha mais, se dedica mais, porque está vendo que está tendo retorno, entendeu? Então agora eu acho que está muito bom, está muito profissional, assim. E a Ju saiu também naquele treininho de final de semana, né? Então ela assumiu, ela foi para Campinas, ela foi para São Paulo, ela conseguiu espacinho entre as melhores do Brasil. Então as prós que a gente fala, as melhores, acabam chamando a Ju e ela consegue espaço. Então ela teve uma vitória super grande, que até eu peguei o microfone aqui no evento e falei, nossa Mogiana ganhou puta de um confronto de top 20 do mundo. Que isso é raro, isso é bem raro, porque a gente fala que existe um funil entre as profissionais, né? Então top 20
é muito difícil de você chegar. Aí top 50 é um baita de um treinamento, você fala, meu Deus do céu, top 100 já jogam super bem. Então, essa é uma correria que a gente não cansa nunca, né? A gente vai atrás. Então, uma vitória dessa, a gente tem que festejar, né, Ju? Sim. Foi ano passado, eu tive uma vitória contra as meninas que eu acho que são 10 do mundo, 15 do mundo, que é a Marcela Vita, que representa a seleção brasileira, e a Júlia Nogueira. E assim, para duas da seleção foi uma baita de uma vitória, te dá uma confiança absurda e fala, puta, quero mais, quero tentar, quero estar lá. E é isso que motiva, né? Então foi muito bom. Acho que quanto mais, né, o beach tênis, porque assim, ainda não é profissional no sentido de ter empresas patrocinando por conta de visualização, de viewers, né? Mas isso crescendo, com certeza mais empresas vão querer patrocinar e daí ajuda os atletas, né? Quem quer viver disso. Apesar que no Brasil a gente sabe que é difícil você viver só do esporte, né? Mas eu acho que é o caminho, realmente, ter mais empresas e mais um futuro visualização. Próximo, talvez, uma próxima geração, uma geração que está vindo dos 15 anos, eu acho que eles vão surfar essa onda ainda. Eu acredito que sim. Mais uns 5, 10 aninhos, acho que o beach tennis vai dar uma alavancada maior ainda. E vocês são professoras de beach tênis? Sim. As duas. E o pessoal, quando chega aqui para ter aula, chega cru, já chega jogando? Como que é desse lado amador aí do beach tênis, que está crescendo muito? Eu falo por mim, acho que vem de todos os níveis. Então, desde o beabá que a gente fala que é o patati patatá, e até o cara que já está na A ou uma prozinha querendo jogar, ele vem atrás. Eu acho que essa variação de treino, né, visões de cada professor, eu acho que agrega demais. Então, Ju dá uma determinada aula, Rô dá uma determinada aula, Tinassi dá uma determinada aula, Léo dá outra. Eu acho que todos os professores, eles agregam um pouquinho para os atletas. Então, acaba rodando bastante. Graças a Deus, eu acho que a maioria dos professores em Mogi estão com a carga cheia, porque tem muita gente querendo aprender beach tênis e melhorar. Independente se está começando ou se já joga há 5 anos. E no Brasil, você vê que é quadra para tudo quanto é lado. E crescendo, né? Crescendo. A gente fala que, meu Deus do céu, aonde vai parar isso, né? Mas enquanto houver professor e capacitação, eu acho que vai melhorar. O problema é quando o professor deixa de se capacitar, deixa de dar uma boa aula, eu acho que não vai para frente. Então a gente procura sempre estar fazendo curso, sempre melhorando, sempre cobrando os professores da equipe. Eu falo do Estúdio Eco, porque a gente vai estar inaugurando a segunda quadra, então a gente vai ficar com 5 quadras. E aí, por exemplo, o Tinassinho está vindo para Mogi de volta para puxar umas aulas para a gente, porque eu quero grandes nomes com a gente, que vocês acompanhem o aluno de perto, eu sempre falo para eles assim, gente, tenha elo com o aluno, né? Para ele ficar junto da gente e ele querer ficar. Não adianta falar, tchau, dei aula e vai embora. E, né, a gente cria uma amizade entre aluno e professor. Porque às vezes você faz, né, um final de semana, aí com o professor, depois ele volta de novo, daí né, quer ver a evolução e ver o que funcionou. Acompanhar num torneio, né? Ele vê os alunos em ranking, em torneio, isso faz grande diferença. E eles vão gostando, então eles vão ficando. Então a gente tem aluno com anos junto com a gente que não deixou de estar junto, sabe? Eu cansei do treino. Não, ele está sempre. Então a gente está melhorando, evoluindo, querendo que o aluno evolua, indo assisti-lo, né? Dando feedback. E a gente está nessa jornada aí de beach tênis dando aula, Ju, 5 anos, 4 anos. Eu comecei há menos tempo, né? Eu acho que estou uns 2 anos dando aula de beach, né? Que foi pós-pandemia, que havia uma necessidade de dar aula. E a gente... Foi tudo muito novo para mim, né? E vejo que muita gente nova tá surgindo, aparecendo, querendo conhecer o esporte, né? E vocês veem, assim, né, do pessoal que vem fazer aula, fala assim, putz, aquele lá leva jeito. Tem um sempre que se sobressai, que vocês acham que assim, vale a pena investir um pouquinho nesse aqui? Sim, a gente tem pessoas que têm mais aptidão, né? Ou já bem treinado de outros esportes, já praticava esportes com raquete antes, ou jogava algum outro esporte. Tudo isso facilita para jogar? Facilita, né? E também depende da determinação e dedicação do aluno. Os alunos, às vezes, pensam que também é só quadra, mas não é somente quadra, né? Tem também igual da parte física, mental. Mas a gente tem uma amizade com a Paula Pequeno do vôlei, que eu acho ela super descolada, super pra frente. E um dia ela falou pra mim, Rô, existe o craque. Aí eu falei, como craque? Ela falou, Rô, nasce. Não tem jeito você achar que você vai criar um campeão olímpico. O campeão olímpico, ele entra, no primeiro dia você fala, uau, esse cara é bom.
entendeu? Então é isso que a gente vai diferenciando. E eu quero que todo mundo entenda que o beach tennis tem que ser um lazer. A partir do momento que ele passa a ser uma cobrança, Melissa, isso perde um pouquinho a energia do beach tennis. Então, para os alunos que estão começando e estão no beach, leva isso como um lazer, como uma brincadeira gostosa. E outra, para família, né? Não tem idade. É jovem, é idoso, todo mundo. E Ju, você que tá aí entre o ranking, no topo do ranking, hoje quem te patrocina é a Zeik. Isso, é a Zeik, né? Que é uma patrocinador de raquetes, né? E você tem a parceira. Como que você escolhe a sua parceira? Você sempre joga com ela, não é? Então, no profissional, a parceria acaba rodando muito, né? Mas a questão extra-quadra também conta muito, você ter uma amizade com a pessoa, ou conhecer, né? O estilo de jogo também é um motivo para você fixar ou não parceria. Por exemplo, eu gosto de jogar mais do lado direito, eu procuro sempre, às vezes, uma parceria de esquerda. Às vezes não acontece, mas faz parte. Então, essa parceria, essa questão extra-quadra, procurar alguém que jogue, que você acha que complemente o teu jogo. Eu tenho um jogo que cadencia mais, de preparação, preciso de uma pessoa que mate mais a bola. Então, assim, tudo é questão de complemento, né? Então, acho que esse é o caminho. Tenta pelo menos 3 torneios, deu certo. Sim, porque aí vocês continuam, senão já para ali esse é o mesmo. ideal, porque às vezes um torneio não caracteriza se vai dar certo ou não a dupla. A dupla você tem que construir, né? Então acho que um período de 3, 4 torneios ou alguns meses jogando importante. E como vocês treinam? A tua dupla, a tua nova dupla que vocês vão testar. É daqui, você treina junto ou não? É de fora? Como é que faz Olha, eu vou falar essa logística? Sim, a mulherada acaba se conhecendo todo mundo do circuito, então o estilo de jogo todo mundo sabe, né? E aí a questão de treino, eu vou jogar com uma parceira que não é do estado de São Paulo, mas assim, eu tenho uma convivência muito boa com ela, sei o estilo. A gente acaba treinando nos torneios. Então, assim, a gente chega às vezes um dia antes, bate uma bola da parte da manhã, uma parte da tarde, aí tem os jogos. Aí já vai criando uma intimidade, criando, né, as sensações dentro da quadra, o que fazer, o que não fazer. Então, a gente vai criando isso mais nos torneios, né? Então, acaba sendo isso. Quem sai na frente é quem acaba tendo a parceria fixa e treina todo dia junto, né? Que eu posso falar que são as top 20 do mundo. 15 do mundo, né? É o que acontece e elas têm os melhores resultados. Pode ser por causa disso, né? Um dia, se Deus quiser. Tomara, vamos ver. A Ju já tá no topo, ainda lá na... Mas assim, vamos escalando, legal. E tem alguma mensagem que vocês queiram deixar? Eu acho que esse esporte é incrível. Como a gente se apaixonou, você se apaixonou, meio lá nos Estados Unidos. Eu acho que cabe muita gente ainda. Então, fica o convite, Experimentem e venham treinar que vocês vão amar. É pura alegria. É sol, pé na areia e beach tênis. Igual a Ru falou, o beach é um esporte acolhedor, é família, né? Desde criança até os mais velhos jogando, então acaba unindo muito. E que cada um encontre o propósito, seja para treinar, para crescer, evoluir no beach, ou para apenas se divertir. Então, que seja leve, qualquer coisa que seja, né? Então, é isso. Aproveitem esse esporte aí. É isso. Então, conheçam o beach tênis em qualquer lugar do mundo que vocês estejam, procurem e vamos fazer esse esporte crescer para um dia, se Deus quiser, tá lá nas Olimpíadas. Tomara. Que é o que essas duas lindas aqui também estão trabalhando para que isso aconteça. E eu vou querer aprender um pouquinho com vocês aí na quadra. Bora. Então vamos lá? Vamos. Lá em cima, busca a bola. Isso. Entra. Curtinha no meio. Vamos. Bora. Sorry. Curtinha. Vamos. Abre o peito. Perfeito. Juju. Curtinha. Lá atrás. Pra acabar, Meme. Vamos. Back. Curtinha. Solta esse braço, Meme. Beleza. Boa. Então é isso. Gostaria de agradecer as duas queridas aqui, profissionais do beach tênis. Eu, em 2 minutinhos lá, já estou com a língua pra fora, estou morrendo, e as duas inteironas. Então, gratidão, meninas. Obrigado pela oportunidade. E, ó, você mojando de coração, volte sempre, hein? Pode deixar.